Está na cadeia babá acusada de abandonar o bebê e roubar patrões. Enquanto ela prestava depoimento, outras vítimas apareceram na delegacia. Tolerância zero na Serra. Lei proíbe funcionamento de bares depois de 1 da manhã. É mais uma ação de combate à violência. A medida não agrada ao comércio. Surpresa depois das compras. Mulher diz que teve o carro roubado no estacionamento de um supermercado em Jardim Camburi, na capital. 3 tiroteios em menos de 24 horas na Grande Vitória. Hoje à tarde, criminosos em um carro passaram atirando em frente a uma casa em Santa Rita, Vila Velha. Uma criança de 2 anos foi atingida. Bandidos armados invadem Lava Jato a 100 metros do 4º Batalhão da Polícia Militar. Fugiram levando um carro do cliente. Detran divulga lista com nomes de 43 mil motoristas que tiveram a carteira suspensa ou cassada. Grupo suspeito de comandar tráfico de drogas em Vila Velha é detido. O líder da gangue é suspeito de vários homicídios. Polícia Ambiental prende caçadores e apreende armas e animais abatidos no norte do estado. E as mãos que constroem a história. Dona Lucimar traz a paixão pela Independentes de São Torquato desde a época do Bloco Caveira, que deu origem à escola. No Barracão, muito trabalho. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Babá que abandonou criança e furtou objetos da casa dos patrões está na cadeia. Ela fez mais... Poliana da Vitória Vicente, de 27 anos, foi apresentada pela Polícia Civil na tarde de hoje. Ela é acusada de se passar por babá e de furtar objetos de uma casa no bairro de Fátima, na Serra. Poliana ainda abandonou na residência a criança de 1 ano e meio que deveria cuidar. Ela foi detida na manhã de hoje em Laranjeiras, pela equipe da delegacia de Jardim Camburi. Foi divulgada a foto dela, na imprensa, nas redes sociais, e ela, com medo disso, ela ligou para uma das vítimas. Nesse meio tempo, nós pedimos para a vítima estar marcando com ela no local para encontrá-la, e no que ela pensou que a vítima ia sozinha, nós fizemos a abordagem e com ela foi encontrado todos os objetos da vítima de Jardim Camburi, como da vítima do bairro de Fátima. A mãe do bebê, uma microempresária de 36 anos, contou ao repórter Rafael Schuller que fez um anúncio na internet, dizendo que procurava por uma babá. Segundo ela, Poliana se apresentou dizendo ter experiência, mas não mostrou nenhuma referência. Elas se conheceram antes de fechar a contratação e no primeiro dia de trabalho, em poucas horas, a microempresária afirma que Poliana cometeu o crime. Após o almoço, a neném tem o costume, a rotina de dormir. E quando eu deixei a neném dormindo, eu precisava levar meu carro à oficina. Quando eu voltei por volta de 20 minutos depois, ela já havia levado as coisas e deixado a neném sozinha dormindo no berço. Após a divulgação do caso, outras denúncias contra a Poliana surgiram. Inclusive de um caso que aconteceu no mesmo dia em que Poliana abandonou o bebê e furtou a casa do casal que havia contratado os serviços da falsa babá. A vítima foi essa cozinheira de 55 anos que alugou um quarto para Poliana. Ela viu que estava encostada à porta de vidro, entrou e me furtou. A polícia recuperou parte dos pertences do casal e da cozinheira. Entre os produtos roubados, sapatos, joias, perfumes, roupas e um notebook. Poliana vai responder por furtos qualificados, pelo abuso de confiança e por abandono de incapaz. Ainda será investigada por outros 4 crimes, entre as vítimas até familiares. Ela mesmo confessou na delegacia que ela já havia praticado outros crimes, tanto no município de Itarana, Santa Maria de Jetibá, no município de Serra recentemente. Nós também verificamos a subtração de cartões de crédito, que ela fez saque também com esses cartões, e isso tudo foi por ela confessado aqui na delegacia e vai ser apurado agora devidamente. Apesar do susto, nos 2 casos as vítimas aprenderam a lição. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Tenham todas as informações antes de colocar uma pessoa na sua casa, principalmente com criança pequena. Vou ter muito mais cuidado, com certeza. Só as pessoas que eu conheço que eu vou colocar dentro da minha casa. Fora disso, não.
Detran divulga a lista com os nomes de motoristas com a carteira suspensa ou cancelada. A lista é extensa. São quase 43 mil nomes de capixabas que estão com a carteira de motorista cassada, suspensa ou cancelada. Basta entrar no site da instituição e clicar no banner que aparece na página principal. Então é só digitar o nome para ver se existe algum problema. Nós temos que entender que no Brasil o princípio é constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, hoje, até mesmo a divulgação dessa lista serve para conscientizar, alertar os motoristas que, às vezes, a pessoa está dirigindo, mas não sabe que sua carteira está suspensa, cancelada ou cassada. Os motoristas que estiverem na lista e forem flagrados dirigindo estarão cometendo um crime. O novo diretor-geral do Detran acredita que intensificar as blitz pode diminuir o número de condutores na lista. Primeiro que a sociedade quer entenda que Detran não é responsável por blitz, mas o que nós pudermos colaborar, isso eu já mantive um contato com o batalhão de trânsito, eu estou querendo, o meu sonho é que essas blitz fossem feitas de um caráter interdisciplinar. O que é isso? Nós temos blitz com funcionários da Secretaria de Governo ou do Detran, mais Guarda Municipal, mais a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal, você aumenta o número de pessoas, consequentemente aumenta o número de blitz e trabalha com a transparência que todos vão ser responsáveis por aquela fiscalização. Antes de Fabiano Contarato assumir a direção geral do Detran, a lista não era divulgada. Inclusive, essa era uma das brigas antigas dele com a instituição quando ainda era delegado da Delitos de Trânsito. Agora, os nomes estão publicados na internet para qualquer capixaba consultar. A ideia é que a população atue como fiscalizadora. Mesmo com todo o esforço de fiscalização e com a publicidade dos nomes, a educação de trânsito na escola é a aposta de Contarato para reduzir as infrações. O que muda o comportamento é fortalecer a fiscalização, é cumprir o que está no artigo 76, que a educação para o trânsito tem que ser promovida nas escolas de ensino fundamental médio e superior. O site para consultar os nomes é detran.es.gov.br. Mulher diz que teve o carro roubado em estacionamento de supermercado. A comerciante de 29 anos contou que o carro ficou estacionado no subsolo de um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, local onde ela sempre faz compras. A mulher entrou no supermercado por volta das 2h10 da tarde. 40 minutos depois, após finalizar as compras, ela retornou ao estacionamento do estabelecimento para pegar o carro e ir embora. Só que o veículo não estava mais no local. O fato aconteceu no dia 7 de janeiro. A comerciante afirma que o veículo dela, esse Honda Civic verde ano 98, foi roubado no estacionamento do supermercado e que no local não há câmeras de videomonitoramento. Quando eu cheguei no estacionamento, eu me deparei que não tinha mais o carro. O lugar estava vazio onde eu estava. Eles alegam que o supermercado não tem vídeo monitoramento, né? Embaixo não tem ninguém fazendo segurança, que a única coisa que tem lá é só o espaço para o cliente estacionar. Esta advogada explica que qualquer empresa que oferece ao cliente estacionamento, seja pago ou gratuito, tem responsabilidade por dano ou roubo ao veículo. É direito do consumidor recorrer à justiça em caso de necessidade. A primeira forma é sempre tentar amigavelmente resolver o conflito. Isso não sendo possível, a pessoa vai procurar a justiça. Ela vai entrar com uma ação indenizatória e que vai ser necessário provar que aquele furto ocorreu, ou furto ou dano ocorreu naquele estabelecimento. Então, uma nota fiscal de compra daquele estabelecimento, o boletim de ocorrência vai documentar o fato. Por ser uma relação de consumo, o ônus da prova fica invertido. Então, é ônus do supermercado, desse estabelecimento, provar que aquele furto não ocorreu ali. E ela, com a nota fiscal, já tem uma prova suficiente, né, de que naquele horário, o horário em que o carro foi furtado, ela se encontrava naquele local. A comerciante registrou um boletim de ocorrência e disse ter testemunhas. Ela ainda afirma que entregou ao supermercado os documentos exigidos para comprovar que o carro estava no local, mas que não tem recebido apoio. O que eu quero é só o meu carro, porque o carro é o meu instrumento de trabalho. Eu uso o carro todos os dias, porque eu trabalho com entrega de marmita e eu preciso de fazer compras. E se um motoboy atrasa, eu tenho que ir no carro, então tá assim, muito difícil para mim. Em nota, o supermercado EPA informou que até segunda-feira
vai ter uma definição para ser informada à cliente. Mas caso seja verificada a responsabilidade do supermercado, a cliente será indenizada. Está na cadeia grupo suspeito de comandar o tráfico de drogas na região de Guaranhuns, em Vila Velha. O desfalque foi grande. 9 armas, drogas, munição e colete à prova de balas. Nem o papagaio de um dos traficantes ficou para trás. 12 suspeitos foram detidos, entre eles 4 menores. Estou recebendo informações que estariam passando pessoas armadas ali na rua, né? Até encontrando uma residência, que no terraço dessa residência haviam pessoas armadas, né? As prisões começaram depois de uma abordagem a este carro. 4 pessoas estavam no veículo. Um revólver 38 foi encontrado dentro da bolsa de uma das passageiras. Segundo ela, o motorista Davidson Oliveira Reis, de 32 anos, pediu que ela guardasse a arma. Ele, mais conhecido como Patolino, era o cabeça de uma das gangues do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. É acusado de vários homicídios na região. Só em abril do ano passado, 3 pessoas foram mortas e uma ficou ferida depois de um ataque em plena luz do dia. Segundo a polícia, a disputa pelo comando do tráfico de drogas em Guaranhuns começou depois da prisão do antigo chefe, o traficante Fernando Oliveira Reis, ou Fernando Cabeção. Ele foi condenado pela morte do juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003. E depois de passar 8 anos em presídios federais, cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima em Viana. Na Serra, uma lei vai proibir que bares e casas noturnas fiquem abertos depois de 1 da manhã. Quem não cumprir, além de multa, pode ter o estabelecimento interditado. É tolerância zero, sem advertência. O comerciante que descumprir a lei pagará multa no valor de R$10 mil. Eu acho um absurdo, devido o porquê. A vontade de todos os comerciantes é cumprir com a lei. E às vezes o cliente insiste, não, manda mais uma saideira. Aí a gente quebra 5, 10 minutos, às vezes vai até 15 minutos além do horário permitido. No caso de reincidência, o valor da multa dobra. Na terceira vez, o bar pode até ser interditado. A lei já foi publicada no Diário Oficial, mas ainda não está em vigor. Ela precisa ser regulamentada. Isso deve acontecer dentro de 30 dias. Após esse prazo, a Prefeitura vai fazer a divulgação da lei. A fiscalização só deve começar no final de fevereiro. A medida também vale para casas noturnas, quiosques e qualquer ambiente onde haja venda e consumo de bebida alcoólica no mesmo espaço. Isso só vai trazer dificuldades para os bares que são regulares. E os bares que são irregulares, que são, na verdade, os que geram a violência, que estão nos bolsões de violência, eles já são irregulares, já tem diversas normas que eles não respeitam, vai ser apenas mais uma norma para eles não respeitarem. Estas imagens mostram que o trabalho de fiscalização da Prefeitura da Serra dentro dos bares já acontece. As ações são feitas em conjunto com a Polícia Militar. Serra é o município mais violento do estado do Espírito Santo e um dos mais violentos do país. Então, medidas mais fortes devem ser adotadas para que nós possamos fazer frente a essa violência e trazer mais tranquilidade às pessoas que moram no nosso município ou por aqui passam. Quem quiser deixar o estabelecimento aberto após 1h da madrugada terá que cumprir algumas exigências. Tenha tratamento acústico, o seu estabelecimento, para que o funcionamento durante a madrugada não atrapalhe aquele que tem que trabalhar no dia seguinte, aquele que tem que acordar cedo para estudar no dia seguinte. Tem que ter também sistema de vídeo monitoramento interno e externo e que grave essas imagens por no mínimo 30 dias e tem que ter segurança particular contratada para levar segurança às pessoas que estão frequentando aquele estabelecimento durante a madrugada. Criminosos invadem Lava Jato e fogem levando o carro de um cliente. Era um dia normal de trabalho neste Lava Jato, no Ibis, em Vila Velha. Tudo tranquilo com a limpeza dos carros pela manhã. Mas às 2h da tarde, 2 bandidos invadiram o local e roubaram um carro. Eu e meu funcionário, eu estava tirando a poeira de dentro, fazendo acabamento e ele aspirando. Quando eu vi que um rapaz me puxou pela camisa e falando que perdeu, me dá a chave do carro. Um ficou na porta escoltando e o outro botou nós dois dentro do escritório, na parte de onde o cliente fica, né, na recepção. Enquanto o proprietário e o funcionário estavam presos aqui dentro da sala de espera, um dos bandidos veio até esta bancada onde ficam as chaves dos carros lavados, como esta, e descobriu qual delas abria o carro que estava aqui estacionado. Ele então entrou no carro e tentou sair.
Ele errou a marcha e chegou a bater na parede. Pode ver que o azulejo está quebrado. Mas no final das contas, ele conseguiu sair com o carro e foi embora. O outro tentou até puxar o portão, fraquinho, devia ter uns 15 anos, o portão é pesado. Ele gastou o quê? Mais tempo para fechar o portão do que para levar o carro. Foi aí que quando eu vi que ele trancou a gente dentro do Lava Jato, que eu peguei o telefone, gritei a vizinha para me tirar e acionei a polícia. A ousadia dos bandidos foi além do horário do crime. Isto porque o Lava Jato que eles resolveram roubar fica na mesma rua do 4º Batalhão da Polícia Militar. Em 5 anos de funcionamento, isso nunca tinha acontecido antes. A gente acha que isso nunca acontece com a gente. Igual, eu te vejo todo dia na televisão, mas que um dia você vai vir me entrevistar porque eu fui roubado, isso aí é uma coisa assim que a gente não espera. E é muita ousadia, os caras não têm medo mais não. Agora, o dono quer colocar câmeras de segurança para tentar evitar novos crimes. Quem tiver informação dos suspeitos, ligue 181. Em menos de 24 horas, 3 tiroteios na Grande Vitória. Em um dos casos, uma criança de 2 anos foi baleada. Um dos tiroteios aconteceu no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. 3 pessoas ficaram feridas. Uma delas morreu. As vítimas voltavam para casa quando o ônibus em que estavam foi abordado pelos criminosos. 2 homens armados já entraram atirando. Este jovem de 18 anos levou um tiro no olho. Mesmo baleado, ele contou que a confusão começou dentro do terminal. Aí eu fui lá, abriu a porta e deu um tiro no meu amigo, 4 tiros em um. Aí o outro do lado de fora me deu um tiro. Aí pegou, acho que dentro do meu olho. Em Cariacica, jovens foram baleados na saída de uma boate que fica no bairro Alto Dona Augusta. O crime aconteceu durante a madrugada. As câmeras de vigilância da casa noturna podem ajudar na identificação dos envolvidos. Foram 3 tiroteios em menos de 24 horas. O caso mais recente aconteceu no fim da tarde. Segundo testemunhas, o tiroteio aqui no bairro Santa Rita, em Vila Velha, foi por volta de 4h30 da tarde. Uma menina de 2 anos, a mãe e um rapaz que seria o tio da criança estavam na frente de casa quando homens dentro de um carro passaram atirando. Os 3 não seriam o alvo, mas foram atingidos pelos disparos. A menina estava no colo da mãe quando foi baleada. As vítimas foram socorridas. Os criminosos conseguiram fugir. A Independentes de São Torquato promete surpresas na avenida. E a escola também tem o casal de mestre-sala e porta-bandeira mais novo do carnaval desse ano. Todo ano é a mesma coisa. Quando chega perto do carnaval, a atenção de Dona Lucimar é toda voltada para a escola de samba. Nessa reta final, então, hora para começar a costurar tem, mas para sair... Eu chego aqui por volta de 6h30, 7 horas da manhã, sem horário para ir embora. Às vezes até vou em casa. Eu chego em casa, o telefone toca, volta pro barracão, vamos embora. E aí, daqui para frente agora, virando noite. A história com a escola é antiga. A artesã herdou a paixão pelo samba dos pais, fundadores do Bloco Caveira, que anos depois se tornou a Escola Independente de São Torquato. A gente ia com o Bloco do Caveira e lá, como não aguentava mais desfilar, né, porque era muito pequenininho, existia em São Torquato 2 sapateiros, né, que um é o Almir, que é o fundador do Bloco, e o Pindão. Né, onde o Pindão me apanhava, botava nas costas e me levava o resto da avenida. E minha mãe sempre na escola, as irmãs, e aí eu continuei. Do outro lado, o casal mestre-sala e porta-bandeira mais novo de 2015. Apesar da pouca idade, Amanda e José Augusto, de 15 anos, descrevem a emoção de pisar na avenida. Caboclo, um filho livre da senzala. Caboclo, Você bota o pé na linha amarela, passa a história toda que você passou na agremiação com sua porta-bandeira, é emocionante. É uma emoção muito grande, não tem como explicar, é só na hora mesmo. 5 vezes campeã no Carnaval de Vitória. Esse ano a Escola Independente de São Torquato faz uma homenagem à África
E olha, vem muita surpresa boa por aí. Em relação aos carros alegóricos, a gente vai trazer alguns efeitos, não movimentos, mas efeito, boa iluminação, fumaça, sky paper, né? Iluminações com cores quentes para dar um tchan maior, um efeito mais bonito. E em relação à comissão de frente, vem bastante surpresa nela também, vai vir uma comissão bem bonita, diferente do que vem sido apresentado em alguns anos. A gente vai cantar a liberdade, onde o povo tem direito a ter educação, segurança, saúde. Embora que é um enredo já conhecido por muitas escolas aqui do Rio de Janeiro, o carnavalesco Alexandre está fazendo uma coisa completamente diferente, São Torquato, para apresentar um grande carnaval e com muita novidade para o carnaval de 2015. Para comprar as fantasias, é só ligar para 998868484. Sábado de sol entre nuvens em todo o estado. Na Grande Vitória não há previsão de chuva e o tempo segue abafado. Temperatura máxima de 32 graus na região serrana e de 38 nas outras regiões. E a seguir, caçadores são detidos no norte do estado. A gente já volta. Polícia Ambiental prende caçadores e apreende materiais de caça no norte do estado. Em João Neiva, 2 pessoas foram detidas com armas, munição e animais silvestres vivos e abatidos. Entre as apreensões, 2 partes de um jacaré, coleiros sem registro, gaiolas e outros materiais de caça. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Os pássaros foram levados para o projeto Sereias e a carne incinerada. Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas pelo 190. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.